Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo para a reflexão. Encontramos hoje no livro de Eclesiastes, no capítulo 11 e o versículo de número 6. Assim está escrito: Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Estas foram palavras de Salomão, dando-nos a ciência de que existem muitas pessoas que ficam escolhendo, esperando, sinalizando que tal tempo vai vir, e quando este tempo vier, elas então vão se disponibilizar para fazer alguma coisa. Mas enquanto aquele tempo, aquela oportunidade não vem, não surge, eles então ficam acomodados e não fazem nada, porque o tempo não é favorável. Entende que aquele não é o momento, não é a oportunidade. Mas nós encontramos dentro da palavra de Deus que o nosso tempo aqui na Terra, ele é determinado por Deus. Então, cada minuto, segundo, ou horas, ou dias, semanas, meses ou anos, que nós deixamos passar por entre os dedos, eles são irrecuperáveis. Uma vez perdido o tempo e não aproveitando a oportunidade que Deus nos deu, nós certamente vamos dar conta da nossa ociosidade, passividade e desinteresse, porque queríamos esperar um tempo bom, um tempo favorável, para daí então realizarmos alguma coisa que julgávamos ser boa. Mas olha o que Salomão escreveu. Ele disse: pela manhã semeia a tua semente. Então nós aqui somos considerados como um semeador e que temos uma semente para semear. O trabalho do semeador é este, é semear. Então, ele precisa saber qual é o tipo de semente que ele tem para que ele possa semear. Ninguém vai chegar lá e pegar qualquer semente e vou plantar esta aqui. E esperar colher aquilo ali. Quando chegar o momento, ele vai dizer: não era o que eu esperava. Eu pensei que aquela semente que eu semeei, eu ia colher tal coisa, mas infelizmente não é o que eu esperava. Então significa que ele usou uma semente que ele não estudou a fundo, não procurou saber qual era a semente que ele estava semeando e, portanto, agora, quando vem a colheita, não tem outra alternativa. É o que ele vai colher, o que plantou. E o que Salomão diz é o seguinte: existem pessoas que fazem o mínimo do mínimo e acham que é o possível. Então, Salomão traz-nos aqui uma conscientização de que enquanto estamos aqui e temos tempo, nós devemos aproveitar bem todas as oportunidades, porque o tempo vai passar, as oportunidades vão findar, nós vamos deixar este ambiente, esta vida, e o que fizermos e como fizemos. Portanto, aqui há um encorajamento da parte de Deus para a nossa vida. Por isso ele diz: pela manhã semeia a tua semente, pela manhã. Bom, eu já semeei pela manhã, agora vou descansar e só amanhã, no outro dia, eu voltarei pela manhã a semear novamente. Não é este o conselho que ele nos dá. O conselho sábio é: pela manhã semeia a tua semente e à tarde não retires a tua mão. À tarde, volte a semear novamente.
Então semeia pela manhã e semeia pela tarde. E Salomão conclui dizendo o seguinte: porque tu não sabes qual destas sementes prosperará, se aquelas que foram semeadas pela manhã ou se aquelas que foram semeadas pela tarde. Então daí a necessidade de semear de manhã e de tarde e todos os dias. Por quê? Porque se alguma semente se perder, outras produzirão. Agora, se nós semearmos somente o mínimo que pudermos fazer pela manhã e acharmos que aquilo é o suficiente, e se aquela semente não produzir? Se ela não for uma semente boa, o que é que vamos colher? Aí vamos nos arrepender. Eu deveria ter semeado mais, eu deveria ter me aplicado mais, eu deveria ter feito mais, mas deveria ficou no passado. E o que fez, fez. O que não fez, não tem como fazer agora. E vai arcar com consequências. Então esta é a razão de Salomão dar-nos este conselho. Pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde, não retires a tua mão. Porque tu não sabes qual prosperará. Nós não sabemos. Olhando a semente, nós não conseguimos avaliar. Essa vai produzir, essa não vai produzir. Então a que não vai produzir, eu vou jogar fora. Eu vou ficar só com a que vai produzir, e eu vou semear de manhã e vou colher. Não, nós não sabemos o que está dentro da semente. A natureza daquela semente. Deus abençoe André Bueno. Então nós não sabemos. Então o que ele diz é o seguinte: semear em todo tempo, em todo o ambiente, em todos os momentos, nos bons e nos ruins, na alegria, na tristeza, com gratidão, com regozijo, com brados de vitória, mas também com lágrimas, com dor, com angústia, com aflição. Semeia em todo o tempo, pela manhã e à tarde. Continue semeando pela manhã e à tarde. O salmista disse: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Nem sempre a semeadura é prazerosa. Às vezes é debaixo de lágrimas, de dor, de sofrimento, mas ela precisa ser feita. E o que Salomão disse é que nós não devemos perder o tempo, ou seja, perder a oportunidade de ser útil nas mãos de Deus. O que ele diz aqui? Olha, estando as nuvens cheias, derramam chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e quem olha para as nuvens nunca cegará. Então são duas coisas que procuram desvirtuar as pessoas, tirá-las do propósito estabelecido por Deus para cada um de nós. São aqueles que ficam olhando o vento, observando o vento e observando também as nuvens. E aí, por ver o vento, por observar as nuvens, logo tira suas conclusões. Bem, hoje não é dia de semear. O vento não está bom. As nuvens estão prenunciando alguma coisa que a semente pode se perder. Mas Salomão diz que não é para atentar para isso, nem para o vento e nem para as nuvens. Olha o que ele diz: assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabe as obras de Deus, que faz todas as coisas. E então ele dá o conselho: pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde, não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Então diz: o que semeia lágrima, cegará com alegria. O que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Nós temos de Deus
uma semente que nós precisamos semeá-la a todo tempo. Se bem que tudo o que nós fizermos aqui na terra é como uma semeadura. Os nossos atos, comportamentos, palavras, posicionamentos, tudo isto identifica o fruto da nossa vida. São as nossas sementes que nós estamos plantando o mundo afora. E se as nossas sementes forem boas, elas vão produzir frutos bons, árvores boas. Se elas forem más, elas vão produzir frutos maus. Elas vão trazer dificuldade. Deus abençoe, irmão Marcos Santana. Então, observamos o conselho, é semear em todo tempo. Agora, nós temos que ter cuidado com aquilo que nós estamos semeando. Se nós estamos semeando a palavra de Deus, toda ela é boa. A palavra de Deus não tem nenhuma contaminação, a palavra de Deus não tem nela morte, a palavra de Deus é viva, viva e eficaz. Lucas escreveu, quando Jesus estava explicando a parábola do semeador, no capítulo 8, versículo 11, Jesus falou que a semente caiu em vários terrenos, significando o coração das pessoas. E ele deixou claro o seguinte, dizendo, esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. Não é porque a semente caiu à beira do caminho que o semeador desistiu de semear. Mas ele semeou à beira do caminho, ele semeou sobre pedras, ele semeou entre espinhos e ele semeou na boa terra. Então, este semeador que Jesus falou, ele não escolheu o terreno, o lugar e a época para semear. Ele recebeu uma ordem para sair a semear. De posse da semente, ele foi semear. Agora, ocorre que uma parte caiu à beira do caminho. E o que diz sobre esta que caiu à beira do caminho? Diz que são aqueles que ouvem e depois vem o diabo e tira o que foi semeado no coração. Mas o semeador não perdeu o galardão dele, mesmo pelas sementes que foram perdidas. Não é que a semente estava morta, é que os lugares onde ela foi colocada não lhe abriu oportunidade de brotar, de produzir. Mas o trabalho do semeador foi coroado não 25%, mas 100%. Porque ele foi fiel, ele foi leal, ele saiu a semear. Ele não escolheu lugares, não escolheu comodidades para fazer o seu trabalho. Ele fez debaixo de perigos e ameaças, mas ele fez. Ele fez no sol, ele fez na chuva, ele fez no frio, ele fez no calor, ele fez em toda situação. Então, aqui caiu à beira do caminho, são aqueles que diz a palavra que ouvem e vem o diabo e tira porque não tem profundidade. Os que caíram sobre pedra são aqueles que ouvem, recebem com alegria, não tem raiz e logo vem a tentação e o que ocorre? Ele é desviado, ele volta para o seu caminho. Os que foram semeados entre espinho, ele diz que são aqueles que ouviram e vão por diante e tornam-se sufocados pelos cuidados e riquezas e deleites da vida e, portanto, também ficam pelo meio do caminho. Mas a última, uma parte delas, caiu em boa terra. E esta que caiu em boa terra são aqueles que ouvem, conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. E este fruto, ele é multiplicado, 30%, 60% e 100%. Então veja, se 3 partes da semente que o semeador lançou não foi produtiva, somente 1/4 parte foi produtiva, mas o resultado que ela deu compensou todas aquelas outras. Então, quando Salomão diz, pela manhã semeia a tua semente e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela,
ou se ambas igualmente serão boas. Então, semeia sempre, continuamente, não pare, não desanime, continue semeando, semeie a palavra de Deus. Deus abençoe, irmão Genivaldo Maciel, Deus abençoe, pastor José Mário Gonçalves. Então, aqui encontramos semear a semente a tempo e fora de tempo. Nós não podemos ficar escolhendo o tempo. Tem pessoas que ficam passivas, inertes, e diz, não chegou minha hora, não chegou meu tempo ainda, quando chegar o tempo, eu vou fazer alguma coisa para o Senhor. Talvez esse tempo não chegue. Talvez não chegue, porque o dia é hoje. Nós estamos vivendo hoje. Nós não temos que fazer perspectiva e programas para amanhã, para o futuro. Nós não sabemos se vamos estar lá. Então nós temos que programar para hoje. Hoje Deus espera que eu o represente aqui na terra, que eu seja fiel, que eu seja leal. E, portanto, eu devo semear hoje, tanto pela manhã quanto à tarde. Não devo retirar a minha mão, me contentar com o pouco. Porque eu preciso fazer o que estiver no meu alcance. Então, quando Salomão disse, é que quem fica observando o tempo, quem fica esperando uma melhor oportunidade, ele vai ficar vendo navios. Ele não vai produzir e vai ser cobrado pela sua maneira de viver sem estar disponível, esperando o momento que ele achasse favorável. Sendo que o tempo está diante de nós. Deus nos dá a todo dia o tempo necessário. Então nós precisamos nos ater e comprometer-nos com o Senhor e que a nossa vida seja, na verdade, uma vida que vá produzir para o reino de Deus. Então, semear sempre. Agora, nós temos a oportunidade de semear a boa semente, que é a palavra de Deus, e nós temos também a oportunidade de semear a má semente. Quantas pessoas, às vezes, estão semeando sementes que não são boas? A palavra de Deus nos adverte sobre isso. Se nós semearmos à luz do que Jesus ensinou e nos atermos à sua palavra, nós vamos semear uma semente boa. Se nós não atentarmos para isso e vivermos de qualquer maneira, nós vamos continuar semeando. Só que é um outro tipo de semente. E depois nós vamos colher aquilo que plantarmos, e muitas das vezes com lágrimas. A palavra de Deus diz que tudo o que o homem semear, isto ele vai ceifar. Ele vai colher. Então, se eu tenho a oportunidade de semear uma boa semente, por que é que eu vou me ocupar com uma semente ruim para semeá-la? Está escrito lá em Gálatas a diferença da semeadura. Os que semeiam o bem e os que semeiam o mal. Os que semeiam para a vida e os que semeiam para a morte. Então nós precisamos entender qual é a nossa responsabilidade diante de Deus aqui na terra e como um semeador, semearmos a boa semente. Olha o que está escrito aqui. Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semear, isso ceifará. O que semeia na carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Qual é o bem maior que nós podemos fazer para as pessoas? É plantar neles a semente do Evangelho, a semente da palavra de Deus. Esta semente que vai produzir, que vai multiplicar. Então, quando Salomão diz semeia pela manhã e semeia à tarde, nós não devemos e não podemos esperar e escolher o melhor tempo. Pode ser que hoje estamos vivendo o melhor tempo da nossa vida. E a gente está julgando que este tempo não é favorável. Esperamos um outro tempo.
Pode ser que este outro tempo, que nós estejamos esperando, enquanto ficamos indolentes, ele nunca venha diante de nós. Mas hoje você tem o tempo e a oportunidade. E qual é o tipo de semente que você vai semear? A semente é a palavra de Deus. Se ela está no meu coração, os meus lábios vão falar da palavra de Deus. Então eles vão levar a semente do Evangelho, o Espírito Santo vai colocá-la dentro de corações e ela vai produzir para a glória de Deus. Se, todavia, eu estou semeando outra coisa, em lugar de semear a palavra de Deus, a salvação, o amor, a graça e a misericórdia, mas eu estou semeando ruína, males, contenda, violência, ódio, rancor, tristeza, amargura, acusação, calúnia, não tem como escapar. Chegará o tempo que eu vou precisar fazer a colheita. E se a minha colheita não foi boa, eu não tenho como me livrar dela. Eu vou ter que colher com sofrimento e com as consequências de uma má semeadura que eu fiz. Que tipo de semeadura você está fazendo? Qual é a natureza da semente que você está plantando? Salomão disse, pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes se esta ou se aquela prosperará, ou se ambas serão boas. Quem planta a semente que recebeu de Deus está plantando para o bem, para a salvação. Quem está plantando outro tipo de semente está plantando para o mal, vai colher o mal. Então fica aqui esta reflexão. Eu preciso saber o que é que eu estou plantando. Nas minhas conversas, no meus comportamentos, nos meus relacionamentos, qual é o teor da minha conduta, das minhas palavras, do meu comportamento? Ele está identificando-me como um semeador de coisas boas ou como um semeador de coisas ruins? Que Deus nos ajude. Semeamos sempre, mas o bem, a palavra de Deus, salvação, o perdão, a libertação, através de Jesus Cristo. Este é o nosso tempo. Semeadores convocados pelo Senhor para lançar a semente e esperar o tempo da colheita. Pensa sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.